Olá, Adriana Bandeira aqui. Estou estreando aqui no meu canal do YouTube o Oráculo, o Baralho da Criatividade. Exatamente. Isso é um trabalho que eu comecei fazendo em outra mídia. E foi uma maneira que eu encontrei de falar sobre um tema que eu gosto muito, criatividade, mas unindo uma nova forma de comunicação para mim, que era o pensamento visual. Então, o baralho, ele é todo desenhado por mim, tá vendo? Ó, todo desenhado. Cada carta tem uma imagem, um significado para incentivar as pessoas a desenvolverem o seu potencial criativo. E tudo começou a partir do meu trabalho como professora. Eu sou professora originalmente de português, de redação, de produção de texto, mas com o tempo eu fui agregando outras coisas. Sou especialista na área de educação e escrita criativa. E eu sempre gostei de trabalhar com os meus alunos de forma criativa. Aliás, eu até escolhi a produção de texto como meio de eu estar no ensino, que era exatamente a possibilidade de poder abordar vários assuntos com os meus alunos e eles poderem desenvolver a criatividade, seja através de escritas de textos narrativos, seja através de textos dissertativos, que é a possibilidade do aluno ser criativo em vários aspectos. E eu comecei a estudar a fundo a criatividade quando eu percebi uma fala muito comum nos meus alunos. A professora, eu não estou criativo hoje, não era isso. Professora, eu não sou criativo ou eu não sou criativa. É uma fala comum as pessoas falarem que criança é criativa. Mas depois, com o tempo, ela vai perdendo isso. E tem adultos que falam, eu não sou criativo, não sou criativa, como se isso fosse um dom especial para algumas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu não abandonei, por exemplo, desenhos, canetas coloridas, os papéis, tesoura. Isso não era algo que só pertencia à minha infância, ao âmbito escolar. Eu adoro escrever, eu adoro desenhar, adoro pintar. E o pensamento visual foi um caminho natural para uma pessoa que gosta de desenhar. O interessante do pensamento visual é ele tornar tudo muito simples. Através de imagens bem simples, você passar grandes ideias. Isso foi fascinante, esse caminho que eu comecei a estudar também. E era um senso comum, no âmbito educacional. A criança é criativa, a criança vive inventando moda. Agora, adulto inventar moda é diferente. E eu acreditava nisso. Mas quando os meus alunos, tanto crianças quanto adolescentes, começavam a dizer que não eram criativos, isso começou a me incomodar. Eu tenho alunos adultos, eu achava normal quando eles diziam que não eram criativos e eu podia dar uma orientação, orientar o caminho. E aí eu comecei a procurar cursos mesmo para estimular a criatividade nos meus alunos mais novos. E aí eu entrei por um caminho, um universo sem volta, que é o universo da criatividade. E uma coisa é certa: todos nós somos criativos, todos nós nascemos com esse dom divino. Todos, é um dom para todo mundo. Deus não escolheu alguém para ser mais ou menos criativo. Eu vou falar muito em Deus porque se você está aqui, você viu que eu falo sobre criatividade sagrada. Mas antes quero explicar bem claro assim, o caminho que eu decidi seguir. Então, primeira coisa, todo mundo é criativo. Por que então as pessoas falam que não são? Porque em algum momento da vida pararam de estimular esse dom, esse talento, pararam de se conectar à fonte da criatividade.
E tem adulto que não para, tem adulto que está sempre ali. Eu usava a criatividade do meu trabalho, eu uso. Mas aí eu fui me aprofundando, me deparei com esse universo maravilhoso. E quanto mais estudava a criatividade para orientar os meus alunos, mais rica eu ficava. Porque eu ia testando com eles, ia fazendo com eles, né, ia chegar ao final do ano dizendo: nossa, professora, você conseguiu desbloquear a minha criatividade, você conseguiu me fazer gostar de escrever, você conseguiu fazer com que eu acessasse as informações e soubesse o que fazer com elas. Olha que incrível, porque a criatividade, ela é muito rica. Se a gente perguntar para as pessoas o que é criatividade, cada uma vai dar um conceito. É muito parecido com o sucesso. O sucesso para cada um tem um significado. A criatividade também. Porque a criatividade para uns é combinar ideias para formar uma nova. Mas criatividade é também, ou é a essência da criatividade. Por que Deus nos deu? Por que nós nascemos criativos? Para buscar soluções. Para buscar soluções no dia a dia. Então, a criatividade ela pode ser usada para impactar, influenciar o mundo, né? Há grandes invenções. Então, eu posso criar algo que vai revolucionar a vida das pessoas em escala planetária, mas eu também posso usar a mesma fonte para solucionar problemas da minha vida, do meu cotidiano, né? Para tornar a coisa mais fácil, mais simples, para eu ser uma pessoa mais feliz. Então, criatividade é um meio de você encontrar soluções para o seu dia a dia. Eu falei, nossa, pode parecer bobo, mas isso te dá uma nova visão. A sua visão de mundo, a sua visão do próprio ser humano muda tudo aí. Então eu posso combinar ideias que já existem e formar uma terceira, mas eu também posso buscar soluções práticas no meu dia a dia. E isso revoluciona a sua visão de mundo, revoluciona a sua postura e o seu próprio acesso à criatividade. E aí acaba indo no outro aspecto, né? A criatividade, para ela ser aflorada, ela precisa de um propósito. Eu preciso ter um porquê. Por que eu vou usar a minha criatividade? Durante anos eu usei a minha criatividade para dar aula. Eu detestava aquelas aulas já prontas. Eu tive professores com aquela fichinha, né, amarela, era a mesma coisa todo ano. E eu falava, nossa, não quero isso, porque assim, a aula primeiro tinha que ser interessante para mim. E eu consequentemente pensava, para o aluno, porque se ela for chata para mim, meu Deus, para o meu aluno vai ser 1000 vezes pior. Porque é horrível para o professor, o aluno, né, tá olhando a hora, que lição, eu quero, né, falta muito para acabar. Então, assim, isso criança, adolescente é adulto também. Então, eu queria sempre engajar os meus alunos. Hoje é uma palavra muito comum no meio digital, engajamento, mas eu sempre quis engajar os meus alunos. Eu sempre quis que eles estivessem presentes na aula. E quando chegasse ao final, bom, a gente está acabando a nossa aula, mas já, nossa, isso é recompensador para um professor que, como eu, tem essa preocupação. E aí eu fui adiante. E aí eu descobrindo que todo mundo é criativo, que você pode desbloquear a criatividade e você pode estimular no dia a dia. Agora, como? Tem diferentes maneiras de você explorar a sua criatividade, tem diferentes maneiras de você usar, né, o objetivo, o propósito. E aí nasceu o baralho da criatividade. Então, cada carta tem uma dica, né, para como você pode usar, como você pode explorar a criatividade no seu dia a dia. Eu desenhei, são desenhos simples, aqui tem as cartas, eu sorteio. E qual é a minha intenção? Esse vídeo vai ao ar semanalmente aqui. Então, é uma dica para a semana, é uma forma na semana você encontrar, né, um meio de executar a dica.
Coloca dentro assim no seu dia, encaixa na sua agenda, no seu planejamento, uma forma de você explorar. Então vamos lá, ó. Então tá aqui as cartas, vou embaralhar. Quem já me segue em outra mídia, aí vai estar passando a ver aqui agora. Então, porque é um espaço maior, né? Eu vou aqui, na outra eu tinha que falar rápido, e aqui eu posso falar com tempo maior, né? Então vamos lá. Então, a dica de hoje, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, vamos ver. Ó, erro e acerto. Erro e acerto. Um dos problemas das pessoas se acharem não criativas é achar que existe um manual, existe uma fórmula, existe um gabarito. O Murilo Gun fala muito isso, né? O mito do gabarito, você achar que tem uma única resposta para o problema que você vive. Isso é o fruto acadêmico, né? O seu fruto escolar. O professor, quando preparava uma avaliação, ele esperava uma determinada resposta do aluno. E tem professores que isso até hoje, né, acontece. Se o aluno não escreve aquilo que ele espera, está errado. E muitas vezes o aluno tem um caminho muito mais interessante, muito mais criativo, mas que é bloqueado ali naquele momento, na hora da prova. Então nós fomos condicionados a achar que existe uma única resposta para tudo. E não é. A vida é um constante erro e acerto. A gente vai tentando. Então, o desenho é uma escada que normalmente tem o símbolo do sucesso. Ela é o símbolo de você alçar patamares mais altos. Eu imagino como num jogo, né? Você vai passando de nível, cada vez você vai avançando o nível, e você vai avançando como? Você vai jogando, vai entendendo as regras do jogo, e aí você passa de fase, passa de nível, ou não, você tem que ficar ali até você encontrar um meio de você superar aquela fase. E isso é a vida é um constante, é uma grande aposta a vida, né? Você começa a trilhar a sua vida, você cresce, você se torna uma pessoa adulta e você começa a fazer as suas escolhas numa crença de que você está certo, né? De que você está certa. Aí você vai tomando aquilo, você faz escolhas, algumas escolhas são simples, mas algumas escolhas mudam completamente o destino, não é? E pode dar muito certo, mas pode ser um erro. Agora, como é que a gente vai saber se vai dar certo, se vai dar errado? Seguindo o caminho, testando. É ali que eu vou saber que vai dar certo ou não. Aí as pessoas podem usar um outro presente divino, que é a intuição. Tem pessoas que falam, não, mas a minha intuição, às vezes eu escuto e dá tudo errado. A intuição, se a gente realmente dá ouvido a ela constantemente, existe uma constância, porque se você não escuta de vez em quando, você só escuta de vez em quando, se aquela vozinha que você escuta está de acordo com o que você pensa e você faz, a intuição pode falhar sim algumas vezes. Mas se você segue aquela vozinha, né, por aquele caminho, não tem como errar, não. Não tem como errar. E aí você às vezes só vai ver depois, você só vai entender o processo mais à frente, né? Leva tempo para você entender o caminho que você trilhou. Mas a carta fala muito de erro e acerto. Então, assim, às vezes a pessoa está numa situação que ela pede assim, Deus me ajuda, eu preciso resolver esse problema, me ajuda. E aí Deus vai ajudar. Como é que Deus ajuda? Colocando pessoas no nosso caminho, mas às vezes são pelos sinais, por inspiração como? Sua. Nós somos, né, uma usina geradora de ideias, nós geramos ideias para o mundo, mas também somos uma antena receptora de ideias, né? Até que, E muitas vezes, nesse momento mais difícil, vem uma ideia aqui, vem uma ideia, aí vem, né, você pega aqui, aí você olha a ideia, nossa, é mesmo? Não, mas
Será que eu sou capaz? Começa a julgar. Será que eu sou capaz? Não, isso é difícil. Não sei. Ou não, a ideia é muito boba. Não, vou me achar uma pessoa ridícula. Vou fazer não. Não. Aí você abre mão dessa ideia e ela vai procurar quem queira. Quantas e quantas vezes pessoas, né, tiveram uma determinada ideia. Pode ser ela a geradora, porque se você gera, ela vai para o mundo, ela vai para esse espaço, o mundo desse espaço mental, esse espaço que a gente não vê, um espaço etéreo, que a gente não vê, mas você enviou a ideia e você está ali, você vai trabalhar essa ideia, ou você fala, ai não, que bobagem, você larga, aí você vê uma outra pessoa tendo sucesso com aquela ideia que você teve. A pessoa roubou a sua ideia e ela nem te conhecia. E isso é comprovado, tem vários relatos no mundo inteiro em que acontece isso. As pessoas tiveram ideias, abriram mão e outra pessoa tem. Ou então 2 ou 3 pessoas trabalham numa mesma ideia. Porque olha que incrível, o universo vai colocando ideias no mundo. Aí você pega aqui e desenvolve. Por quê? Para ter certeza que aquela ideia vem para o mundo físico, para ter certeza que aquela ideia vai acontecer. Às vezes é uma ideia que vai ajudar uma população, vai ajudar uma comunidade, vai ajudar o planeta. Então é preciso ter garantias que aquela ideia venha para o mundo. Então vai lançando vários, né, como se fosse várias sementes aqui no mundo de uma mesma ideia, e você pega uma e outra pessoa faz e tal. Há vários livros que relatam essa experiência. E tem essa experiência também, né? Você tem a ideia, você acha, não faz, continua no sofrimento, no desespero, Deus não me ajuda. Então a criatividade, ela precisa de um propósito para ela ter, para você desbloquear. E aí você tem a ideia, você tem um momento criativo e começa a julgar, vem aquele censor, né, e fala, não, você não é capaz, ou a ideia é boba, vão te achar ridícula, não faz isso, e você perde a chance às vezes. Vai dar certo às vezes de primeira, às vezes não. Às vezes você coloca uma ideia no mundo, ela não acontece. E aí você tenta de novo. E tenta de novo. Aí você acha, não, será que é um sinal de Deus que não é para eu seguir por esse caminho? Não, às vezes não. Às vezes você precisa refinar essa ideia. Às vezes aquele primeiro momento é um rascunho do que vem a acontecer. Aí você vai fazendo. Só que vamos dizer assim, a grande essência de tudo é você se colocar em movimento, fazer. Quantas vezes a gente estava fazendo, vem uma ideia, não, eu coloco em prática. Estou fazendo num momento, aí lanço ela para o mundo, ela não dá certo, e eu fico assim, poxa, mas eu segui. Aí vem o refinamento daquela ideia. Aí você pode pensar, poxa, por que não veio na hora que eu estava fazendo? Mas é assim a vida. Eu entrei num processo, eu entrei em movimento, me coloquei em ação, coloquei a ideia no mundo, ela foi, não deu certo, ou não sei como eu gostaria que tivesse ido, e veio um refinamento dela. Eu refino a ideia e mando ela para o mundo de novo. Às vezes é preciso tempo, né? Então a gente vai acertando, vai errando. Tem uma frase, agora me fugiu de quem é, mas que fala que o sucesso é a soma de inúmeros fracassos, é a soma de inúmeros erros. Com certeza, quando a coisa não acontece, ou pelo menos não acontece como você gostaria, e vai de novo, e você tenta e acerta, erra e acerta, como num jogo, como num videogame. Você acha que o caminho é por aqui, não é? Perde vidas, né? Vai perdendo vidas, ou então precisa de booster para, né, ganhar mais vidas e seguir em frente. Um jogo é uma grande metáfora da vida, né? Você renasce todos os dias quando acorda. Quando você acorda, você está renascendo para o mundo, e aí você vai com tudo, você vai para realizar. E como a criatividade é para a gente usar no nosso dia a dia, é para a gente solucionar problemas, estou lá com um problema na minha cozinha, será que tem alguma coisa que eu possa fazer, ou pelo menos até poder chamar um técnico mesmo no assunto, o que eu posso fazer para me ajudar? Né? Ou eu posso criar até uma combinação de
de objetos, criar um objeto para mim. A reciclagem mostra tanto isso, né? Produtos que, em vez de ir direto para o descarte, você reaproveita de uma nova maneira. Então, a reciclagem surgiu muito disso, porque somos 8 bilhões de habitantes no planeta, consumindo e produzindo lixo, né? Consumindo e produzindo lixo. Então, como é tamanho, não há como suportar todo, né, esse lixo, para onde vai esse lixo todo. Então, assim, é uma maneira de reduzir esse lixo e continuar aproveitando. E, enquanto isso, faz um trabalho de conscientização nas pessoas. Isso foi o quê? Uma inspiração criativa que uma pessoa teve, que alguém teve, que um grupo teve. E a criatividade, ela é tão incrível que existem vários grupos no mundo inteiro buscando exatamente isso, maneiras de você colocar em prática, maneiras de você desbloquear se você se sente uma pessoa não criativa, ou criando projetos para que as pessoas exerçam o seu potencial criativo sem medo, sem julgamento. Então a lição que fica é o seguinte: teve uma ideia, coloca essa ideia no mundo. Não julga, não critica, acolha essa ideia. Se foi você que gerou, se foi você que pegou no ar, nem importa. Porque assim, não julga. Se for um presente divino para você e você joga fora, né? Depois vem aquela culpa, o arrependimento, mas aí é tarde demais, outra pessoa já pegou. Ou simplesmente não pegou uma ideia que não vinga, sabe? Como uma sementinha que não vinga, ela não vai virar uma árvore, ela não vai dar frutos, ela morre antes mesmo de começar a germinar. Então, eu acho um pouco triste, né, até. Então, nós somos capazes, somos seres capazes de ter ideias, sim. Nós somos seres... Tem pessoas que falam assim: não, eu tenho ideias, mas não sei executar. Aprenda a executar, leve até o fim, ou se associe com pessoas que colocam essas ideias no mundo, ou pelo menos exercite a sua capacidade, porque uma coisa é certa: o exercício, ele é um processo. Daqui a pouco você está aprimorando, né? Você vai para a academia, depois de muito tempo sedentário, vai sentir dor, não dá para fazer tudo de uma vez. Aos pouquinhos os músculos vão aceitando aqueles movimentos, vão aceitando aquela tensão pela qual eles são expostos, né? Então os músculos todos do corpo, né, vão aceitando aquilo ali, vão mudando. Então, assim, tudo leva tempo, tudo é um processo. Nada de um dia para o outro. Uma ideia que você teve, ela não vai ter frutos no dia seguinte. Leva tempo, leva meses, às vezes leva anos. Tem pessoas que falam assim: não adiantou nada a minha ideia, porque levou tanto tempo para ela vingar. Mas é isso mesmo. Tudo leva tempo. Estamos mal acostumados nessa era, né, em que tudo ao alcance de um toque. Ficamos com a doença da pressa, não temos paciência para nada. E outra lição que a criatividade nos dá é paciência. A sementinha está ali, você vai plantar, ela precisa dos nutrientes, ela vai para ela germinar, para ela se transformar, até virar um processo. A mesma coisa é uma ideia, ela precisa de um período de incubação, ou seja, aqui na sua mente, deixa ela ali trabalhando. Pegou a ideia no ar, ou você gerou essa ideia, ou você captou, deixa ela aqui, nesse processo, ela está se beneficiando do seu repertório cultural, que são os nutrientes. Ela vai buscando correlações na sua mente e aí você produz. Por exemplo, eu tive uma ideia de como estimular as pessoas, de uma maneira geral, a serem criativas. Eu imaginei um baralho, imaginei o pensamento visual, algumas cartas exatamente têm esse desenho, tá vendo, um alinhamento, porque esse aqui fala, né, mente, coração e ação unidas, e uma palavra. Então foi a maneira que eu encontrei. Eu combinei, né, coisas, e surgiu o oráculo, o baralho da criatividade, que eu tô aqui iniciando ele aqui no YouTube, mas no meu perfil no Instagram, @euadrianabandeira. Tem também lá quando eu comecei, tem vários vídeos gravados
né, que eu postava toda semana. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. E eu migrei para o YouTube porque aqui eu tenho um espaço maior. Eu tenho um espaço maior para detalhar mais. Às vezes na outra mídia eu não teria tanto tempo. Aqui eu tenho o tempo que eu precisar falar, o tempo que eu precisar explicar, o tempo que eu precisar falar com você. Que é isso que eu quero pessoas criativas, eu quero pessoas solucionando problemas, porque os problemas acontecem diariamente. Então, se nós temos um canal dentro de nós, né, as respostas que nós procuramos estão todas dentro de nós. Quantas vezes, né, pessoas buscam mesmo oraculistas para saber o futuro ou para saber alguma coisa, né, buscar um caminho? Quantas vezes vem no oráculo a resposta dentro de você? Você fala, nossa, mas eu não vim aqui para ouvir isso, né? Mas a resposta está dentro de nós. E como? Através da criatividade. Eu imagino exatamente como o rio. Foi uma das melhores definições que eu encontrei sobre criatividade, né? Um rio que jorra em nós, né? Que vem, recebe da fonte divina, né? A nascente, a fonte divina, e flui em nós e deságua aqui em nós. Então vem aquela vontade, né? Vem aquela ideia assim, uma ideia de repente, num relance. Ou então, né, às vezes é assim mesmo, você já nem estava mais pensando no problema quando vem a ideia. Porque a criatividade precisa, né, de espaço para ela vir. Não adianta, o desespero é um bloqueio mesmo. Pensamentos negativos, desespero, tensão acabam bloqueando. E quando você, por exemplo, quando a pessoa entra no processo de oração, ela abre uma guarda, porque ela quer se comunicar com aquilo que ela acredita, então ela abre uma guarda. E naquele processo que ela está orando, o nível de ansiedade cai, de desespero cai, porque ela entra no processo de oração, de conexão divina. E aí o cérebro relaxou, e aí a pessoa até esquece do problema, começa a fazer outras coisas, até esquece daquele problema. Opa, é aí que vem a ideia. Então, podemos sim usar esse dom, né, que Deus nos deu. Cada um tem uma infinidade, alguns talentos que nem sabe que tem, às vezes não teve oportunidade na vida para descobrir que tinha o talento, mas sabendo que nós somos criativos, a gente pode até desenvolver talentos que a gente nem sabia que tinha. Ou mesmo aprender. Eu não nasci com talento para, sei lá, para tocar música, para tocar um violão. Mas existem métodos que para ensinar qualquer pessoa a tocar violão em qualquer idade. Isso não é o máximo? A vida é assim, podemos aprender. O nosso cérebro, a ciência comprovou, né? Ele pode aprender em qualquer idade, se não tiver problemas, se não tiver algumas, né? Se não alguma questão biológica, o cérebro, em seu estado normal, ele pode aprender em qualquer idade. Então, podemos aprender a ser criativos, podemos aprender a desenvolver esse potencial criativo, podemos aprender a colocar em prática a criatividade, é só a gente querer. Então, hoje o vídeo vai ficando por aqui, né, na minha estreia. Na verdade, eu vinha trabalhando aqui no YouTube, lancei alguns poucos vídeos, que aí eu não estava retomando, não estava constante. Mas agora é uma meta de 2023, quando virou o ano de 2023, uma meta. Eu quero estar aqui, eu quero estar no YouTube, eu quero estar falando com você. Não importa o dia que você está assistindo, a hora. Eu estou falando com você e eu acredito nisso. É como uma missão para mim, né? Eu não sou professora porque não tive outras opções na vida. Pelo contrário, ser professora, ser educadora é uma escolha consciente e diária. E hoje eu me considero uma educadora da nova era, sim. Usar essas ferramentas, né? Estar no mundo digital, eu eu tenho certeza, é um dos maiores tesouros que nós temos hoje. A questão é saber o que fazer com ela, o que saber fazer com essa ferramenta, o que saber fazer com a internet.
né? Esse fato não é boa nem ruim, é o que você faz com ela que torna ela boa ou ruim. Então, sou educadora, sou professora, uma escolha consciente, né? E quero usar essa ferramenta sim. Agora eu vou usar porque vou falar sim sobre criatividade, vou falar por várias coisas com vocês. Esse é um vídeo de reestreia, vamos dizer assim. Eu estou reestreando uma nova temporada, vamos dizer assim. Comecei falando sobre a arte de ler, quem me conhece assim. Comecei com a arte de ler, depois entrei com a criatividade, gravei alguns vídeos, mas agora não, agora é para valer. Agora é para valer, agora daqui ninguém me tira. Estou nessa jornada que é meta, estar aqui no YouTube e conquistar uma galera aí. Então você tá vendo aí, ó, contribui com o canal, curte, compartilha. Eu sei que pode ser até por dó. Deixa eu ajudar, porque tá tão um pouquinho. Mas, olha, eu estou aqui com uma missão. Eu sei que estou começando. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas é uma missão que eu tenho, que eu atribuí a mim mesma. Mas quem te deu essa missão? Eu dei para mim mesmo, entendeu? Cheguei uma missão dentro da área de educação que eu escolhi, que é estar no mundo digital e estar falando com você aí do outro lado. E dentro da minha missão tenho várias pequenas missões, várias metas. Uma delas é trabalhar a criatividade. Então fica a dica da semana: tente, invente. Vai errar, se você vai acertar uma hora, sim, você vai encontrar. É como se fosse uma grande receita. Você usa o ingrediente, não deu certo, vai testar com outro ingrediente, ficou bom, tá quase bom, né? Agora atingiu o ponto. E você vai fazer aquela receita depois, tempos depois, e vai ficar melhor ainda, porque tudo é prática também. Então, para você subir de fase e para outros níveis na sua existência, seja criativo. Desenvolva o seu potencial criativo. Não tenha medo de errar. O erro faz parte, sempre. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer idade, de qualquer classe social. Errar faz parte da vida. Errar faz parte do sucesso. Até o próximo.